Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur Bugre e hoje finalmente vou falar sobre as ilhas de acolhimento. Bora lá? Teve um dia que eu estava saindo do ambulatório trans e resolvi passar numa lanchonete bem rapidinho, uma lanchonete bem pequena. Ali fiz meu pedido, sentei, eu estava muito tranquilo naquele dia. E de repente surgiu um senhor e uma senhora. E assim que esse senhor bateu o olho em mim, ele começou a fazer piadas em relação à minha cor, meus traços, meu cabelo e também fazer piadas se eu era menino ou menina. Aquilo constrangeu, gerou um clima muito pesado dentro da lanchonete. Os colaboradores, os funcionários ficaram constrangidos. Eu fiquei extremamente constrangido. E em um determinado momento, eu fui até a mesa deles, que estava assim, uma diferença de 2 braços no máximo. Eles sentaram bem assim na minha frente. E perguntei para o senhor, a senhora, o que está acontecendo? Por que o senhor está me tratando desta forma? Em qual momento eu fui agressivo? Em qual momento eu fui inconveniente com o senhor? Em qual momento eu fiz algum tipo de abordagem com o senhor? Para o senhor se sentir no direito de fazer isso. Ele ficou extremamente constrangido, eu tenho certeza. Ele não esperava essa reação minha. E ali desenrolou a conversa, enfim, desenrolou essa situação chata e eu fui embora, tá certo? Aqui eu tô falando só uma situação que eu já enfrentei em ambientes públicos. E como eu já disse tanto em outros vídeos e também em artigos, existem minorias que passam situações muito mais complicadas do que essas, tá certo? Esse dado, infelizmente, se repete ano após ano. O Brasil é o que mais mata pessoas trans no mundo, principalmente entre essas pessoas, né, trans que morrem, principalmente são mulheres trans negras, travestis negras, tá certo? Minoria dentro da minoria. Aí fica uma pergunta muito importante, gente. Como que fica a saúde mental dessa diversidade ou dessas minorias no Brasil? Já parou para pensar nisso, por exemplo? Como que é a saúde mental de uma mulher negra trans no Brasil? É muito complicado, gente. Esses dados são muito alarmantes. Não há saúde mental que aguente isso. Então, nesse processo, é óbvio que a nossa luta continua, a sociedade precisa mudar, e não só a nossa luta. Quando digo nossa luta, não é só a comunidade negra, a comunidade trans, ou a pessoa que ali é diversa, que é minoria. A sociedade por inteiro precisa lutar, essa luta da sociedade. Mas enquanto os marcos civilizatórios não são outros, nós que somos minorias, que somos diversidade, também precisamos respirar. Também precisamos de acolhimento, precisamos de abraço, até para resguardar a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Por isso que eu vou sempre bater nessa tecla, a importância das ilhas de acolhimento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. O que são as ilhas de acolhimento? Vou dar alguns exemplos agora que com certeza vai te ajudar a entender, tá certo? Vamos lá. Um dos meus maiores exemplos de ilha de acolhimento é a minha mãe. Em diferentes momentos, ela foi ilha de acolhimento, é ilha de acolhimento, mas eu quero aqui citar 2 momentos que com certeza você vai entender. Pela primeira vez, ali o Arthur levando uma pessoa em casa e para namorar, para valer, né? E apresentei ali para a família, muito nervoso, e minha mãe acolheu na mesma hora, respeitou na mesma hora, e de alguma forma eu senti que ela se aproximou ainda mais da minha pessoa, o que foi muito bom, tá certo? Além disso, no momento quando eu fui falar da minha identidade de gênero, muito nervoso, choroso, angustiado, e ali ela me abraçou, pediu para não chorar mais, que estava tudo bem e que não iria me rejeitar. A minha mãe é uma das melhores ilhas de acolhimento que eu tenho. Isso inclui também meus irmãos, as minhas irmãs, meus cunhados, as minhas cunhadas, os meus sobrinhos, meus fofinhos, a minha namorada, os meus amigos, minha sogra, meu sogro. Para essas pessoas eu não preciso fingir ser outra pessoa. Sou quem eu sou. E sou respeitado e amado assim. Eu não preciso fingir ser cis, eu não preciso fingir ser hétero. As pessoas me conhecem e me amam como eu sou. E isso, gente, faz toda a diferença para a minha saúde física e mental, tá certo? Talvez agora você está escutando assim e pensando assim, olha, peraí, será que eu sou ilha de acolhimento para alguém? Ou eu quero ser ilha de acolhimento para alguém? Eu quero falar alguns exemplos aqui, algumas coisas que podem te ajudar nessa caminhada. Então, eu acredito que nessa caminhada é muito importante fazer 2 perguntas. A primeira é a seguinte: como que você olha e trata pessoas que não fazem parte da sua bolha? Pessoas que não têm a mesma cor, que não têm a mesma crença, pessoas que não têm a mesma orientação sexual, a mesma identidade de gênero e por aí vai, tá certo?
A segunda coisa é o seguinte: você já sabe reconhecer os seus privilégios? Aqui nesse vídeo eu não vou me alongar nessas questões, mas eu já escrevi artigos sobre esses assuntos, é só você conferir. Ou está aqui na bio ou na descrição, é só procurar, tá certo? Quais são os seus comportamentos diante do machismo, da transfobia, da homofobia e por aí vai? Teve um determinado dia que um senhor, na rua, ele me abordou. Ele primeiro falou um versículo bíblico bem alto e começou a gritar que a minha vida era um erro, que eu era uma abominação. E ele trabalha vigiando os carros, ele usa até um colete. E nessa confusão, eu estava com a minha namorada, eu e minha namorada tentando apertar ou acelerar ali o passo para sair daquilo tudo, falando para ele parar, enfim. Eu observei que as pessoas que trabalham ali começaram a sair das lojas, pessoas que conhecem esse rapaz, que ele trabalha só naquela região. Pessoas que poderiam, por exemplo, intervir e falar: rapaz, não faça isso, olha o que você está fazendo, que situação constrangedora, você está sendo agressivo, porque ele estava muito agitado, muito agressivo. Ele literalmente veio para cima da gente para falar isso, bem perto, e sacudindo os braços, falando para mudar, abominação e por aí vai. Ninguém fez nada. Todo mundo continuou a sair das lojas só observando. E algumas pessoas com um sorrisinho de canto, tipo: olha, a confusão está armada. Problema dessa pessoa, eu não tenho nada a ver com isso. Como que você reage diante de manifestações de machismo, homofobia, transfobia, racismo e por aí vai? Isso também, gente, demonstra se você é ou não uma ilha de acolhimento. Tá na hora de tomar partido mesmo, tá na hora de você agir e não ficar indiferente, tá certo? Naquele momento eu queria que alguém tivesse, além da minha namorada, feito algum movimento para aquele senhor parar. Muito pelo contrário, como eu disse, alguns estavam até rindo, debochando da situação. E eu muito constrangido. Então, olha, tá na hora de você agir, tá certo? Diante de situações assim, seja no ambiente público ou no ambiente de trabalho, fale, abre a boca, defenda essas pessoas, tá certo? Isso também é ser ilha de acolhimento, tá bom? Se posicione também nos churrascos de família. Por que eu estou falando isso? Nessas ocasiões, família reunida, sempre surge uma piada machista, homofóbica, transfóbica, racista. Se posicione, defenda, tá certo? Eu tenho certeza que tem muitos familiares, parentes que são minorias, que são diversidades e já estão cansados de escutar essas piadas, constrangidos. Algumas pessoas até evitam participar desses encontros familiares só para não passar por esse constrangimento, por essas violências, essas invasões, tá certo? Algumas até dão risada, mas aquela risada amarela, porque a pessoa já está cansada de passar por isso. Então, a partir de hoje, defenda, se posicione também aí na sua família, tá bom? Nesta caminhada sobre ilhas de acolhimento é muito importante ter uma escuta atenta e afetuosa. Eu quero dar um exemplo agora para você entender. Em um determinado período, eu participei de uma equipe que ganhou um prêmio regional de jornalismo. Foi muito bacana e esse prêmio regional abriu a porta para um prêmio nacional. Lá foi o Arthur participar da premiação. Não ganhamos, mas tinha comes e bebes. Eu estava arrumadíssimo. Foi uma experiência muito bacana, tá certo? Tô ali comendo, me divertindo, quando de repente surgiu um senhor que até ganhou uma das categorias nacionais. Ele estendeu o prato para mim, sem olhar para o meu rosto. E começou a falar o seguinte: coloca isso, coloca bolo, coloca pão, coloca fruta, coloca aquilo, e eu olhando assim, pensando: o que está acontecendo? Mas em questão de segundos eu entendi o que estava acontecendo e pensei assim: olha, eu vou ver até onde ele vai. E continuei olhando para o rosto dele, e em nenhum momento ele olhou para o meu rosto. Ele só ficou com o prato estendido assim, na minha direção e falando que eu deveria colocar no prato dele. E ali eu fiquei, esperei. E aí, em um determinado momento, ele ficou um pouco, assim, nervoso, que eu não atendi. Ele começou a sacudir o prato, tipo assim, sinal de pressa, né? Poxa, coloca aqui isso. Nesse momento, ele olhou pro meu rosto. E aí, ele entendeu o que estava rolando. Ele estava com, assim, uma voz alta, pedindo com firmeza. Naquele momento que ele percebeu, ele pediu 2 vezes desculpa. Ele fez assim, ó: desculpa. E rapidamente saiu de perto da mesa, da minha pessoa, foi embora. Aquela situação foi muito constrangedora, um dia que estava muito bacana, eu fiquei bem constrangido, e aí resolvi comentar com uma das pessoas que também estava ali participando, disputando o prêmio. Quem apanha, né, nunca esquece, quem bate, esquece. E aí eu falei para ela o seguinte, expliquei a situação, que eu estava, né, constrangido e tal. Ela falou o seguinte, essa pessoa: olha, isso aí não é nada.
É coisa da sua cabeça. Não deixa o clima pesado por conta disso não, bobagem. Naquele momento eu não queria aquilo. Eu só queria que alguém me escutasse e tivesse uma escuta mais afetuosa, porque o que aconteceu foi extremamente chato. E é uma coisa que infelizmente magoa e que infelizmente acontece muito e que não deveria acontecer. Tá certo? E em nenhum momento essa pessoa teve esse cuidado mesmo, essa escuta atenta e afetuosa. Então, quando uma pessoa que é minoria, que é diversidade, passar por alguma situação complicada, passar por alguma situação de machismo, racismo, transfobia, e procurar você para conversar, para desabafar, enfim, procurando um ombro mesmo, ofereça o seu ombro, ofereça a sua escuta atenta, ofereça a sua escuta afetuosa. Isso também faz diferença, tá certo? E para finalizar, eu quero falar o seguinte: qual é o nosso compromisso com realidades que não são as nossas? Qual é o compromisso que eu tenho com os povos indígenas, com o conhecimento em relação aos povos indígenas, por exemplo? Tem que ser um compromisso, criar essa base intelectual. Então, leia, procure livros, procure aí pesquisas, palestras, rodas de conversa. Tem muitos vídeos bons que aprofundam sobre a questão da diversidade, da inclusão de minorias, tá bom? Então, crie realmente essa base intelectual. Mais do que só falar, olha, eu me coloco no lugar do outro, mais do que isso. Você realmente está buscando fontes, está buscando realmente ajuda para mudar o seu comportamento e as suas atitudes. E isso, gente, vale mais, tá certo? Fico por aqui, espero muito que você também seja uma ilha de acolhimento. Até a próxima.